Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nós temos falado sobre a revelação de Deus. Particularmente, temos falado sobre as etapas da revelação. Desde as origens, Deus se dá a conhecer. Vimos a aliança com Noé, chamada aliança cósmica, que Deus faz com toda a criação. Vimos como Deus, num determinado momento da história, ele entra na história dos homens e ele escolhe, então, uma pessoa específica, Abrão, que morava em Ur, na Caldeia, e faz com Abrão uma aliança, muda o seu nome em Abraão, que quer dizer pai de uma multidão de nações. A partir de Abraão e de sua descendência, Deus forma o seu povo que estava escravo no Egito, e através de Moisés, Deus vem em auxílio desse povo, Deus liberta esse povo, no Monte Sinai faz com ele uma aliança, lhe dando ao seu povo os 10 mandamentos, ou seja, a sua lei, e espera que o povo o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e para que esperasse o Salvador prometido. Então, Israel é esse povo de Deus, povo sacerdotal, aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos na fé em Abraão. E aí nós tínhamos chegado ao parágrafo número 64. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens e que será impressa nos corações. Vejam, nós temos aqui já uma lógica muito clara em toda a história da salvação. Deus age na parte pelo todo, pars pro toto. O que significa isso? Se Deus escolhe uma pessoa que é parte de um povo, não é apenas para colocá-lo numa redoma para que ele seja o seu queridinho e em quem ninguém toca e pronto. Não. O escolhido é sempre escolhido para uma missão em benefício do todo. Assim também Israel, quando é formado, escolhido como povo da aliança, não é para ser apenas um povo que curtisse entre si, entre seus membros, essa intimidade com Deus, mas era um povo que estava preparando uma nova aliança, uma eterna aliança, e que seria destinada a todos os povos. É essa a fé da igreja. A igreja se considera continuadora da missão de Israel. Ou como diz São Paulo, né, a igreja é o membro daqueles que foram enxertados na raiz antiga, na raiz primeira, que é aqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar. O povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão. Os profetas, eles vão anunciar uma redenção radical do povo de Deus. É interessante que, a partir de um determinado momento, sobretudo dos grandes profetas, a promessa deixa de ser apenas a da descendência, porque a promessa feita a Abraão é uma grande descendência e a posse da terra, a terra prometida. A partir de Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vemos que a promessa ela vai mudar, ela vai falar de uma purificação interior. Eu dizia no nosso programa anterior, que Ezequiel fala de um verdadeiro transplante do coração. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Então, uma mudança radical, uma redenção radical, em que o povo será purificado de todas as suas infidelidades. Veja, por exemplo, Ezequiel capítulo 36.
uma salvação que não será mais apenas para o povo dos hebreus, mas será destinada a todas as nações. É o caso, por exemplo, de Isaías 49, versículos de 5 a 6, destinada a salvação a todos os povos, a todas as nações. É interessante que, ao longo de todo o Antigo Testamento, serão sobretudo os pobres e humildes do Senhor os portadores desta esperança. Nós vemos isso, por exemplo, em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. As mulheres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther, também contribuíram, e de maneira muito expressiva, para manter viva a esperança da salvação de Israel. E certamente, entre todas essas mulheres, a figura mais luminosa é a figura de Maria, a mãe do Senhor. Então, meus queridos, até aqui vemos esta preparação que acontece já na criação, Noé, depois a escolha de Abraão, a formação do povo de Israel, os profetas que anunciam a nova e eterna aliança. E aí, chegando ao parágrafo 65, nós vamos ver como Cristo Jesus é o mediador e plenitude de toda a revelação. Mais uma vez, é a Dei Verbum, Constituição Dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a Palavra de Deus, Dei Verbum, que vai usar esta expressão de Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Parágrafo 65, então, Deus tudo disse no seu verbo. O parágrafo começa citando o início da carta aos Hebreus, Hebreus 1, versículos 1 a 2. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais e pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Uma síntese muito densa, mas muito precisa da própria história da salvação. No passado, Deus nos falou de muitas maneiras. Deus nos falou particularmente aos nossos pais pelos profetas. Mas na plenitude dos tempos, ele nos falou por meio de seu próprio Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não há outra palavra senão esta. Então, aqui nós temos o significado do que o Evangelho de São João também nos ensina logo no começo, no prólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, logos, no grego, quer dizer verbo, quer dizer palavra, mas quer dizer também razão. Ou seja, Jesus é a chave de leitura para a própria criação. Por ele todas as coisas foram feitas e nada do que existe foi feito sem ele. E mais, ele é o sentido do próprio cosmos, e cosmos quer dizer ordem. Então, por isso, o Filho de Deus feito homem é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, Deus disse tudo. Vem, Senhor, falar-nos ao coração, que o vosso Espírito possa nos inspirar a acolher a vossa palavra. Amém.